Olá, irmãos, graça e paz, bem-vindo a mais um Boletim da Fé, sempre uma oportunidade divina na sua vida de crescer, de amadurecer no Senhor. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, ungidos, poderosos, consagrados para dia após dia trazer uma revelação dos céus para você. Algumas coisas para alguns serão novidades, outras vão ouvir as mesmas coisas, mas não significa que o fato de ouvir a mesma coisa não tem poder de Deus liberado para você. A palavra de Deus, ela é viva voz. Jesus Cristo, ele fala, olha, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sai é no presente. Tem algo que está saindo da boca de Deus para você hoje. A maneira como você considera isso, que você dá atenção a isso, vai determinar muito quanto você vai receber de Deus. Amém? Então aproveite esse tempinho agora no nosso início. Se puder abençoar alguém, compartilhar esse link, eu creio que isso é uma maneira de nós evangelizarmos nesses dias de hoje, esse evangelismo digital. É você abençoar alguém com a palavra de Deus. Então manda sempre esse link para alguém, abençoa alguém, relembra alguém que está precisando ouvir, que hoje nós vamos falar um pouco sobre intervenção divina. Uau! Intervenção divina. Eu quero provocar o teu coração para crer em coisas grandes. Se é para crer, meu irmão, tem que crer em coisas grandes. Se é para sonhar, tem que sonhar coisa grande. Amém? Eu penso que a nossa mentalidade pequena, nosso pensamento pequeno ofende a Deus, porque Ele é um Deus de coisas grandes. Ele é o mais do que suficiente. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então vai abençoando alguém aí, manda esse link para alguém, compartilha com alguém, que vamos falar hoje sobre intervenção divina. Eu quero começar lendo dois textos com você. Primeiro está lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Aleluia. Esse texto queimou no coração nessa manhã. Marcos capítulo 5, no versículo 35 e o 36. Eu quero dar ênfase no 36 para você. Depois nós vamos lá no texto de Neemias. Mas olha, Marcos 35, versículo 36. Jesus falando, ele diz: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Pega esse teu espírito agora. Pega isso. Vê isso como o próprio Jesus falando para você hoje. Ei, não temas, crê somente. Eu creio que o Espírito Santo está invadindo o coração de pessoas, invadindo lugar, ambiente, pessoas que estavam com a mente perturbada, coração perturbado, em dúvida, incrédulo com algumas notícias, mas o Senhor te diz nessa hora: não temas, crê somente. Crê somente. Não desista da sua fé. Não desista de crer no Senhor. Não desista de crer numa intervenção divina. Algumas pessoas falam, chegam com notícias, principalmente nessa fase de notícias médicas, agora acabou tudo, agora só Deus. E quando falam isso pra gente, dá o sentimento de que não tem mais jeito, é o fim, agora só basta esperar agora a morte, esperar que aquilo se acabe. Mas quando a gente diz, olha, não tem mais o que fazer, só Deus, não é hora de você parar de crer. É hora de você ativar esse modo de intervenções divinas na tua vida. Eu quero inspirar você, não desista da sua fé nesses dias, não pare de crer, não temas, crê somente. Pastor, mas a notícia foi muito ruim, a notícia foi muito dolorosa e está acontecendo. Eu estou com família, estou com parente internado, estou com um amigo internado, a situação está assim, já vão entubar, já vão aquilo outro, a situação financeira. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ei, você está na condição ideal, aleluia, para uma intervenção divina na sua vida. Se você precisa de um milagre, isso não significa que acabou. Significa que existe um Deus que está sobre a sua vida, que é um Deus de milagres. Um Deus de intervenções. Um Deus que tem a alegria de entrar na vida daquela pessoa que está crendo. Uma coisa que nós devemos aprender de uma vez por todas, irmãos: Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. Então não pare de crer, não fique atemorizado. O temor para a gente, o temor na verdade é uma fé na obra do diabo, mas eu quero hoje inspirar você a continuar crendo. Eu quero soltar alguns versículos aqui pelo Espírito de Deus, que vai alinhar a tua fé e você mirar em coisas grandes, porque está chegando um tempo na tua vida de intervenções divinas. Intervenções divinas. Olha que a palavra de Deus fala no livro de Neemias. Eu amo a história desse homem de Deus, porque esse cara era alguém muito improvável de fazer algo grande. Você conhece alguém improvável de fazer algo grande?
Alguém que era muito limitado, a situação política, a situação econômica, a função que ele tinha era para dizer, olha, esse cara vai viver o resto da vida fazendo isso. Mas ele ouviu Deus, aleluia. E no livro de Neemias, no capítulo 6, versículo 15 e 16, isso é bem importante para a gente hoje. Neemias capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu o quê? Olha isso. Ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito. Por quê? Reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Louvado seja o Senhor. Até os inimigos caíram no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Louvado seja o Senhor. Aqui está Neemias, alguém improvável de fazer coisa grande. Alguém que estava no momento político, o povo de Israel foi exilado, foram pegados, foram levados como escravo para a Babilônia. Neemias era um desses homens que estavam trabalhando, exilado como escravo na Babilônia. Ele servia como um copeiro do rei, né? Para muitos serviços simples, limitado, numa situação política muito complicada, mas Deus coloca a palavra no coração dele para ele voltar para Israel e restaurar os muros. Muros daquela época tinham muito a ver com a proteção, com o status da cidade, com o sede de segurança, com o avanço econômico. E ele volta para aquele ali. Ele não era engenheiro, ele não era rico, ele não era nenhum líder político naquele momento, mas uma coisa que ele tinha uma palavra de Deus, e o tempo todo, onde esse homem chegava, ele declarava, você vê no capítulo 1, capítulo 2, que a boa mão do Senhor estava sobre ele, a boa mão do Senhor estava sobre ele. Quando ele chega em Israel, tem inimigos lá, tem pessoas que são oposição para ele. Um desses inimigos é chamado de Sambalate. Esse homem debocha de Neemias, fala mal de Neemias, tenta parar Neemias, tenta distrair Neemias. Tem hora que ele faz até um jantar para dizer, olha Neemias, desce esse muro aí, eu quero ter um tempo de relacionamento contigo. Eles, olha, eu não posso parar, porque a obra que Deus me deu é grande demais. Amém. E aquilo que os inimigos debochavam deles, e que achavam que nem com muitos anos eles conseguiriam fazer, um homem que não tinha recursos, um homem que não tinha influência, um homem que não tinha posição social, alguém, amém, muito improvável, mas ele tinha algo sobre a vida dele, ele tinha Deus e ele tinha uma fé nesse Deus. Eu quero te convidar a isso, a continuar crendo no Deus que causa intervenções divinas. E o que eles estimavam, diziam, olha, nem muitos anos eles conseguem fazer. Eles mesmos, os próprios inimigos caíram no seu próprio conceito, que viram que sobre eles tinha uma intervenção, tinha uma ajuda divina, tinha um favor divino, uma cooperação divina. E o que se imaginava que nem com muitos anos eles conseguiam fazer, em 52 dias eles concluem todo aquele muro. Em menos de 2 meses, aquilo que parecia ser improvável estava pronto, porque Deus deu uma palavra, Deus ajudou eles, Deus capacitou, trouxe recursos, trouxe pessoas, trouxe tudo o que ele precisava para que a promessa se cumprisse. Amém. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Dias de intervenção divina, dias do favor de Deus, amém, invadir você. Dias do favor de Deus tomar conta da tua vida. E até aqueles que se opuseram, aqueles que falaram mal, aqueles que não acreditavam, eles vão dizer, ei, sobre eles tem uma boa mão do Senhor. Sobre eles tem uma intervenção divina. Meu irmão, eu quero ativar esse modo fé no teu coração. É tempo de crer em coisas que só mesmo Deus pode fazer para a gente. Amém. Eu sei que tem muita gente assistindo aqui, nos acompanhando nesse boletim da fé, que até você pode se julgar como Neemias se julgou, como alguém muito improvável. Olha, eu sou um tipo de Neemias, alguém muito improvável. Eu não tenho educação suficiente, eu não tenho habilidade suficiente, mas o que eu tenho é um Deus que é mais do que suficiente. Louvado seja o Senhor. E isso é mais do que suficiente. Meu irmão, creia que assim como Deus interviu naquela situação deles, naquele plano deles, Deus pode também intervir na tua situação, entrar nesse teu projeto, entrar na tua família. Amém? Convida Deus para isso. Deixa Deus a entrar com sabedoria, com graça, com favor, com a força dele. Deus pode intervir nessa situação jurídica sua. Deus pode intervir nessa situação da saúde desse seu parente, da sua família, ou seu mesmo. Talvez você esteja nos acompanhando e está em algum hospital, está com esse sintoma de vírus, com alguma doença. Existe um Deus de intervenções divinas, um Deus que entra na situação
e muda todo o diagnóstico. Um Deus que entra na situação e muda toda a programação humana, todo o pensamento, toda a perspectiva humana. Ah, não vai dar certo, não vai acontecer. Quando Deus intervém, aleluia, louvado seja o Senhor, coisas são aceleradas. O sobrenatural entra, ele acelera o natural. Ele muda toda a perspectiva, todo o conceito. Eu quero convidar você, não tema, meu irmão. Crê somente, creia num Deus de intervenções. Olha o versículo que eu vou te dar, esse versículo está queimando meu coração. Salmos 60, versículo 12. Salmos capítulo 60, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Esse versículo eu queria que você pudesse abrir na sua Bíblia. Abre lá, se puder, pega uma caneta, um lápis, vamos deixar esse versículo marcado, porque o Espírito Santo nesses dias vai deixar queimando no teu coração. Salmos 60, versículo 12 diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça os pés dos nossos adversários. Em Deus faremos proezas. Eu peguei esse versículo na versão da Bíblia, a mensagem diz, olha, Deus nos garante vitória, porque Ele acabou de vez com os nossos inimigos. Ei, em Deus faremos proezas. Em Deus, aleluia, faremos coisas extraordinárias. No livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz que é o povo que conhece o seu Deus será um povo ativo. Na versão revista corrigida diz, e fará proezas. Meu irmão, são dias difíceis, dias de pressão, dias que parece que a situação política, econômica, sanitária não está das melhores, mas esses são dias propícios para milagres, para nós fazermos proezas. Temos resultados extraordinários, extraordinários. Eu quero inspirar a tua fé. Não temas, não fique atemorizado. Ei, você só precisa ter fé para falar, para liberar no teu coração, pela tua boca, que você está crendo no Deus que é mais do que o suficiente. Talvez você olhe para suas mãos, você diga, eu não tenho os recursos necessários para realizar o sonho que está no meu coração. Eu não tenho a inteligência necessária, o conhecimento necessário, o acesso às pessoas necessárias. Mas você tem um Deus que tem tudo isso. Deus que tem uma riqueza de glória e Ele pode intervir nisso e trazer toda a provisão que você precisa, tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Olha a palavra de Deus comigo em Atos, capítulo 27. Atos 27. Aqui é uma situação de muito perigo. Paulo estava num naufrágio, o povo tinha saído a caminho de Creta, da ilha de Creta. Então, e Paulo já tinha tido uma nota no coração que aquela viagem seria muito perigo, mas eles, por uma decisão errada, o capitão daquela embarcação foi. No capítulo 27, versículo 21, eles estavam num naufrágio, alguns dias sem sol, sol de muita chuva, sem sol e com muita chuva. E no versículo 21 diz, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Veja, a Bíblia fala até antes desse texto que não tem mais nenhuma esperança deles. Mas Paulo, ele toma uma posição. Quando a Bíblia fala dele pondo-se em pé, não é só se levantar fisicamente, é tomar uma posição dizendo, olha, eu tenho um Deus. A situação está muito ruim lá de fora, a esperança parece estar acabando, mas eu tenho um Deus que é um Deus de intervenções. É um Deus que entra na situação e muda todo o cenário. O cenário era de morte, o cenário era de desespero, ele já estava lançando as coisas fora do barco, esperando um naufrágio total, mas ele continua crendo num Deus dele, aleluia. Diz, olha, eu tenho um Deus, eu confio no Deus. E ele, olha o que ele diz, eu confio no Deus que esteve comigo. Ele esteve comigo. Paulo estava na presença do Senhor. Paulo continuava mesmo naquela situação desesperadora, consultando o Senhor. E a presença do Senhor foi com ele. Louvado seja o Senhor. Eu sinto a unção em dizer isso. Assim como Paulo anunciou para aqueles homens, eu quero dizer para você, não temas. Não temas, crê somente. Paulo foi até mais além. Paulo diz, olha, tenha bom ânimo. Numa situação de desespero daquela, a inspiração de Paulo dizer para eles, olha, tenha bom ânimo, se alegre. Aqueles homens estavam há dias sem comer, há dias sem dormir, chacoalhados de um lado para o outro. Aí se levanta uma voz profética e diz para eles, olha, vamos se alegrar, vamos ficar animados.
Isso parece loucura, mas o evangelho é loucura para os que perecem, mas para mim, para você que cremos, é poder de Deus, é poder de Deus. Então quero convidar você a crer num Deus de intervenção. Deus interviu na situação de Paulo, o que parecia ser a morte, quando Deus interviu, vida, não só de Paulo, preservou todos quantos estavam com ele. Eu creio nessa palavra pegando em você, que por causa da palavra que Deus te deu, não só você vai ser abençoado, mas quem anda contigo também vai sobrar para eles essa intervenção divina, esse agir divino. E olha o que Paulo fala, Deus que por sua graça, Deus por seu favor, Deus por sua bondade. A graça é a iniciativa de Deus em querer abençoar o homem. Deus está tomando iniciativa em querer te abençoar, meu irmão. Creia na intervenção divina, creia no agir de Deus, não temas, tenha bom ânimo, muda essa cara, bota um sorriso no rosto, se alegra, começa a falar da tua fé, começa a falar dos teus sonhos. Muitas vezes o diabo vai dizer, você está pensando alto demais, você está sonhando alto demais, se é para sonhar tem que sonhar alto, porque o teu Deus é grande. Projeta coisas grandes, isso é ferramenta para Deus. Lembra que o teu Deus é o Deus que faz além do que você pede, pensa ou imagina. Eu gosto de pensar grande, porque isso para Deus acho que é até um desafio, né? É uma semente para Ele. Deus pegar aquele pensamento e dizer, olha, Ele até pensa que está pensando grande, mas o que eu tenho preparado para Ele é coisas que Ele nunca sequer conseguiu sonhar, imaginar, pensar, considerar no coração dele. Seu Deus é um Deus de intervenções. Às vezes a gente chega numa situação que a gente olha e diz, olha, eu não sei mais onde encontrar a solução para isso. A medicina chegou ao limite, eu cheguei ao meu limite emocional, não tem mais tempo para nada acontecer. Mas, irmão, quero dizer para você, mesmo que chegue aos 47 minutos do segundo tempo do jogo, não desista. Mesmo que pareça ser o último momento, a filha de Jairo lá, a notícia para ele foi, olha, acabou. Acabou. Para de incomodar o mestre. A notícia que deram para ele foi, chegou ao fim. Quando ele vai se comunicar com Jesus, Jesus diz, ei, não temas, crê somente. Alguém pode chegar para você e dizer, olha, acabou. Essa é a última notícia, não tem mais o que fazer. Eu tenho uma boa nova do céu para você hoje. Eu creio que estou falando debaixo de inspiração para pessoas aqui que receberam notícia hoje de que, olha, acabou. Não tem mais como resolver essa causa. Não tem mais como resolver esse problema. Eu tenho dos céus para você dizendo, olha, ainda não acabou. Não temas. Crê somente. Existe um Deus que vai intervir. Quando parece que é o fim, para Deus é só o começo daquilo. E assim como Sambalate, assim como aquelas oposições caíram no seu próprio conceito, eles ficaram de boca aberta. Como eles conseguiram fazer isso? Eu creio que no final dessa história, muita gente vai dizer, como isso aconteceu? Como será? Como foi? Olha a palavra do Senhor. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Louvado seja o Senhor. Versículo 35. 34, Maria, quando recebe o anjo, ela pergunta, olha, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis. Versículo 37, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em muitos momentos da nossa vida, chega um momento que, olha, é impossível. Mas o impossível para Deus não é um fim. O impossível para quem anda pela fé não é o fim. Você não para de crer porque alguém chega para você e diz que é impossível. Ei, é impossível, ei, é impossível. Eu lembro que uma vez eu estava crendo para um carro. Eu fui numa loja com um amigo meu, fomos em 3 lojas e ouvimos de 3 vendedores diferentes. Ei, como você quer fazer é impossível. Como você quer fazer é impossível. 2 meses depois eu estava com aquele carro na condição que eu estava querendo. Oh, aleluia. Naquela mesma condição que Deus tinha colocado no meu coração, as portas aconteceram. Chegou provisão, chegou favor diante dos homens. E tudo aconteceu como eu estava declarando na minha fé. Porque Deus interviu. Deus vai intervir na tua situação. Não desista. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em nem todas as suas promessas. Quero ler mais um texto com vocês, vamos orar. Marcos 9. Marcos 9, louvado seja o Senhor. Oh, louvado seja o Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Tudo é possível. Existe um Deus de intervenções divinas. Um Deus de intervenção. Assim como Deus interviu em Neemias, Ele vai intervir na tua casa, na tua causa. Assim como Deus interviu em Paulo, Ele vai intervir na tua causa. Assim como Deus interviu na minha vida em vários momentos.
da minha saúde pessoal, saúde da minha família, situação financeira, coisas que a gente calculava e dizia, olha, não dá, não dá. Coisas que a medicina chegava e dizia, olha, não dá, acabou. Mas nós não desistimos de crer. Não temas, crê somente. Existe um Deus de intervenção divina agindo por você, agindo por você. Salmos 60, 12. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos coisas incríveis. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está ligada nesse momento. Eu creio numa unção disponível. Você não deu só apenas uma explicação para nós hoje a tua palavra. Tem uma unção operando aqui para haver liberações. Uma unção para ativar coisas nessa hora. Eu creio nessa unção invadindo cada pessoa que dá, Pai, nessa hora conectado o seu coração em fé. No carro dele, na casa, no trabalho, mas eu creio nessa palavra vindo com unção, com poder, inspirando, levantando o meu irmão, assim como Paulo se colocou de pé naquele barco, eu creio nesse meu irmão, na minha irmã se colocando de pé nessa situação e crendo, declarando como Paulo declarou, que eu confio num Deus que está comigo e assim como ele falou, vai acontecer. Os meus olhos não estão vendo, mas o meu coração, Deus continua falando, vai acontecer, vai acontecer. E Pai, eu creio no medo caindo por terra, na insegurança caindo por terra nessa hora, oh aleluia, aleluia, na dúvida caindo por terra nessa hora, mas meu irmão e minha irmã se levantando numa ousadia sobrenatural, e ele, Senhor, entrando numa posição como Paulo entrou, como Neemias entrou, onde a intervenção do Senhor acelerou processos, trouxe solução que ninguém imaginava. Eu creio em soluções criativas chegando para a vida dos meus irmãos, coisas que eles nem sequer imaginavam, coisas que eles não ponderavam. Como vai acontecer? Como assim como Maria perguntou, como será? Como vai acontecer? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Pai, eu creio e oro por céus abertos sobre meus irmãos. Eu oro por um trabalhar de anjos agora, e chegando para cada pessoa agora o documento certo, a resposta certa, a ligação certa, o contato com a pessoa certa, no nome de Jesus. No nome de Jesus, hoje é um dia para a intervenção divina. Eu oro por pessoas que estão passando por situação de enfermidade, de dores, a intervenção do Senhor entrando em leitos de UTI, em hospitais, trazendo vida. Aquilo que para a medicina, para os médicos já estava chegando ao limite, mas eu oro por uma intervenção. O Deus que faz proezas, entrando nessa situação agora e trazendo de volta a vida. Vida, 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 vida pela fé, em o nome de Jesus. Liberamos saúde perfeita sobre pessoas doentes nessa hora. Começa a falar o nome de pessoas que você está aí, que sabe que está passando por situações nessa hora. Fala o nome dela, chama a vida sobre ela, chama saúde sobre ela, chama o Deus de proezas, o Deus de intervenção, entrando nessa situação nessa hora. No nome de Jesus nós cremos na intervenção do Senhor, na intervenção, no agir milagroso do Senhor, trazendo saúde, vida, pessoas com câncer, pessoas com tuberculose, a intervenção do Senhor tocando nessa hora, a lei do Espírito de vida tocando nessa hora, o dedo de Deus entrando nessa hora, aquilo que parecia ser o fim, existe um Deus de intervenção entrando na tua vida agora, um Deus de intervenções divinas, o Deus que muda a situação, aleluia, o Deus que acalma a tempestade, o Deus de soluções criativas, o Deus de vida, o Deus de paz, o Deus de intervenções. Pega isso agora. Começa a dar graça onde você está, aleluia. Começa a se regozijar com a presença de Deus. Eu creio no Deus de intervenção. Em Deus faremos proezas. O Deus que faz proeza. O Deus que faz proezas. Em Deus. Você está em Deus. Então se prepara porque coisas prodigiosas, coisas incríveis, coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida. Porque você está debaixo da boa mão do Senhor. Deus te abençoe ricamente. Até o próximo boletim da fé no nome precioso de Jesus.